Parte 2, Capítulo 2. Moinhos de gastar gente. Os brasilíndios. A expansão do domínio português terra adentro na Constituição do Brasil é obra dos brasilíndios ou mamelucos, gerados por pais brancos, a maioria deles lusitanos, sobre mulheres índias dilataram o domínio português exorbitando a dação de papel das Tordesilhas, excedendo a tudo que se podia esperar. Os portugueses de São Paulo foram os principais gestadores dos brasilíndios ou mamelucos. O motor que movia aqueles velhos paulistas era, essencialmente, a pobreza da feitoria paulistana, mera vilazinha alçada no Planalto, a 4 dias de viagem do mar, que se alcançava dificultosamente através da selva e de águas tormentosas, subindo e descendo escarpadas morrarias. No dizer de Sérgio Buarque de Holanda, os impelia a exigência de um triste viver cotidiano e caseiro, teimosamente pelejaram contra a pobreza e, para repará-la, não hesitaram em deslocar-se sobre espaços cada vez maiores, desafiando as insídias de um mundo ignorado e talvez inimigo. Holanda, 1986. O que buscavam no fundo dos matos a distâncias abismais era a única mercadoria que estava a seu alcance: índios para uso próprio e para a venda. Índios inumeráveis que suprissem as suas necessidades e se renovassem à medida que fossem sendo desgastados. Índios que lhes abrissem roças, caçassem, pescassem, cozinhassem, produzissem tudo o que comiam, usavam ou vendiam. Índios, peças de carga que lhes carregassem toda a carga ao longo dos mais longos e ásperos caminhos. Desgastadas as tribos escravizáveis que viviam por perto, os brasilíndios paulistas os foram buscar nos esconsos em que estivessem. Para isso, se organizavam em bandos imensos de mamelucos e seus cativos que, por meses e até anos, se deslocavam a pé, descalços, nas bandeiras ou remando as canoas das mansões. Nas estradas mais profundas e pioneiras, que duravam anos, viajavam uns 4 meses e acampavam para plantar e colher roças com que se supriam de mantimentos para prosseguir viagem sertão adentro, através de matas e de campos naturais. Vanguardas avançadas sondavam o caminho procurando aldeias indígenas ou missões de índios capturáveis, ou se precavendo contra assaltos de índios hostis. Esse ofício de caçadores de gente se converteu em gênero de vida dos paulistas, em cujo desempenho se fizeram respeitáveis, destacando-se com altas honras a seus próprios olhos, os mais valentes e briosos. Os mais bem-sucedidos deles alcançavam não só a prosperidade que essa pobre economia podia dar, mas também o reconhecimento público de suas façanhas e o mais alto contentamento consigo mesmos. Era um modo de vida raro, inusitado, não há dúvida, mas contrastante com qualquer outro, tal como o gênero de vida camponesa ou pastoril, e igualmente remarcado de singularidade. Os brasilíndios foram chamados de mamelucos pelos jesuítas espanhóis, horrorizados com a bruteza e desumanidade essa gente castigadora de seu gentio materno. Nenhuma designação podia ser mais apropriada. O termo originalmente se referia a uma casta de escravos que os árabes tomavam de seus pais para criar e adestrar em suas casas criatórios, onde desenvolviam o talento que acaso tivessem. Seriam janizaros se prometessem fazer-se ágeis cavaleiros de guerra, ou chipaios se covardes e servissem melhor para policiais e espiões. Castrados serviriam como eunucos nos haréns, se não tivessem outro mérito. Mas podiam alcançar a alta condição de mamelucos se revelassem talento para exercer o mando
e a sucerania islâmica sobre a gente de que foram tirados. É evidente que o apelido aplicado aos paulistas expressa o ressentimento amargo de um jesuíta. Provavelmente o padre Ruiz de Montoya, autor da Conquista Espiritual, que relata o padecimento terrível das missões jesuíticas paraguaias assaltadas pelos bandeirantes paulistas. Nossos mamelucos ou brasilíndios foram, na verdade, a seu pesar, heróis civilizadores, serviçais del rei, impositores da dominação que os oprimia. Seu valor maior como agentes da civilização advinha da sua própria rusticidade de meio-índios, incansáveis nas marchas longínquas e, sobretudo, no trabalho de remar, de sol a sol, por meses e meses. Afeitos à bruteza selvagem da selva tropical, herdeiros do saber milenar acumulado pelos índios sobre terras, plantas e bichos da terra nova para os europeus, mas que para eles era a morada ancestral. Outro valor assinalável era sua flexibilidade de gente recém-feita, moldável a qualquer nova circunstância, com a consistência do couro, não a do ferro e do bronze, cedendo, dobrando-se, amoldando-se às asperezas de um mundo rude, como diz Sérgio Buarque de Holanda, 1986. Os brasilíndios ou mamelucos paulistas foram vítimas de duas rejeições drásticas: a dos pais, com quem queriam identificar-se, mas que os viam como impuros filhos da terra, aproveitavam bem seu trabalho enquanto meninos e rapazes e, depois, os integravam às suas bandeiras, onde muitos deles fizeram carreira. A segunda rejeição era a do gentio materno. Na concepção dos filhos, a mulher é um simples saco em que o macho deposita sua semente. Quem nasce é o filho do pai e não da mãe, assim visto pelos índios. Não podendo identificar-se com uns nem com outros de seus ancestrais que o rejeitavam, o mameluco caía numa terra de ninguém, a partir da qual constrói sua identidade de brasileiro. Assim é que, por via do cunhadismo levado a extremo, se criou um gênero humano novo, que não era, nem se reconhecia e nem era visto como tal pelos índios, pelos europeus e pelos negros. Esse gênero de gente alcançou uma eficiência inexcedível, a seu pesar, como agentes da civilização. Falavam sua própria língua, tinham sua própria visão do mundo, dominavam uma alta tecnologia da adaptação à floresta tropical. Tudo isso aurido do seu convívio compulsório com os índios de matriz tupi. Sua vida aventurosa devia ser mais atrativa para jovens índios do que a pasmaceira de suas aldeias. Assim é que a vasta documentação do aliciamento espontâneo de índios que preferiam viver o destino dos brasilíndios, produzindo eles próprios seus índios de cativeiro. Ao contrário do espanhol, que sempre que pôde comandou como um cavaleiro, o mameluco abriu seu mundo vasto andando de pé descalço, em fila, por trilhas e estreitos sendeiros, carregando cargas no próprio ombro e no de índios e índias cativos. Estes eram os transportadores de tudo, de enfermos e até de mortos, mas também de damas e muitos reinóis que faziam carregar por índios em redes e cadeirinhas. Friedrich, comparando-os com seus émulos do Canadá, os coureus de bois que se multiplicaram nos primeiros séculos, supõe que não se lhes abriria outro caminho histórico senão o extermínio quando sociedades europeias mais estruturadas, fundadas em famílias regulares, colonizavam aquelas áreas. É pelo menos curioso o contraste entre o desempenho histórico daqueles mateiros nortistas, vestindo roupas de couro, calçando mocassins e só falando as línguas indígenas, em comparação com a energia pungente dos mamelucos ou brasilíndios que vieram a fazer o Brasil. Esses mateiros do norte representaram papel capital. Foram eles que devassaram o Canadá e o ocuparam até a venda do território aos ingleses. Creio que são descendentes deles os Cavecua
que amargam uma vizinhança hostil com os anglo-canadenses que ocuparam o território, numa colonização feita por famílias regulares. Outros mamelucos foram os que abriram o que é hoje o território argentino, uruguaio e paraguaio. Muitos deles podem ser vistos em Buenos Aires, onde são tratados por cabecitas negras e mal vistos pelos milhões de gringos que os sucederam. Todos ignoram, na Argentina, que o país foi realmente conquistado, organizado e conduzido à independência por cerca de 800 mil mamelucos. No Brasil, seu êxito foi imensamente maior, porque passaram a constituir o cerne mesmo da nação e, somando uns 14 milhões, juntamente com os negros abrasileirados, puderam suportar a invasão gringa, mantendo sua cara e sua identidade. O brasilíndio, como gênero novo de gente, chegou mesmo a definir uma ideologia própria, oposta à do cura e à do neolusitano. A melhor expressão dela se encontra na citada carta em que Domingos Jorge Velho, o principal dos paulistas, reclama ante o rei quanto à inépcia e hipocrisia dos que se opunham à nação mameluca. Não foi tarefa nada fácil ao mameluco se fazer agente principal da história brasileira. Enfrentaram, de um lado, a odiosidade jesuítica e a má vontade dos reinóis, e, do outro, todas as dificuldades imensas de sua dura vida de sertanistas, inclusive a hostilidade dos índios arredios, tais como os Aimoré da Bahia, os Botocudo de Minas e do Espírito Santo, os Caingangue e Xoclengue do Sul, o Chavante de Mato Grosso e, sobretudo, os Bororó e Caiapó, que se moviam por extensas áreas através dos cerrados, além dos rios Araguaia e Tocantins, cientes do destino trágico que teriam se capturados. Esses tapuia eram, principalmente, povos de sistema adaptativo ajustado às condições do cerrado, muito contrastante com o modo de vida dos agricultores da floresta tropical. Sua própria forma de fazer a guerra era outra, preferindo desfechar golpes de tacape ou varar o inimigo com lanças. Como cativos, eram quase inúteis, por não terem familiaridade nenhuma com os hábitos agrícolas dos Tupi-Guarani, adotados pelos mamelucos, mas, sobretudo, por exigirem vigilância permanente para não fugirem, matando, se possível, seu captor. Habituados a percorrer imensas distâncias em seus deslocamentos, os tapuia, principalmente os caiapó, atacavam sempre inesperadamente nos lugares mais distantes, fazendo prisioneiros, sempre que podiam, sobretudo meninas e mulheres que incorporavam a tribo. Essa característica os converteu no pavor dos bandeirantes e, depois, através de séculos, das populações sertanejas que estavam ao seu alcance. Frente a esses índios, escolados no enfrentamento com agentes da civilização, mesmo as vantagens inicialmente indiscutíveis das armas de fogo se anularam. Sagacíssimos e manhosos, eles percorriam longas distâncias a partir de suas aldeias para atacar gente desprevenida, com chuvas de suas flechas silenciosas, por vezes ervadas. Enquanto um bandeirante levantava o chavinote sustentando uma forquilha e armava o complicado disparador, o índio mandava de 3 a 5 flechadas. Era indispensável, entretanto, passar sobre os territórios desses índios hostis para alcançar as tribos de plantadores de mandioca e milho, mais dóceis como escravos e mais úteis, desde a primeira hora nas tarefas corriqueiras. Isso porque a cultura adaptativa básica daqueles índios era e permaneceu sendo, por séculos afora, a dos povos tupi, cuja língua foi a fala dos brasilíndios e cujos hábitos e práticas eram quase os mesmos. A vida do índio cativo não podia ser mais dura como cargueiro ou remador,
que eram seus trabalhos principais, pertencente a quem o apressasse. Ele era um bem semovente, desgastado com a maior indiferença, como se isso fosse o seu destino, mesmo porque havia um estoque aparentemente inesgotável de índios para repor os que se gastavam. Alguns textos coloniais concernentes a grupos indígenas que facilitaram o assentamento do europeu e aceitaram colaborar com eles exigem algumas ponderações, principalmente as de que, acossados por outras tribos indígenas, pudessem eles achar menos terrível a dura vida e os sofrimentos debaixo dos cristãos que a permanência na terra em guerra contra seus inimigos. É também de supor que um jovem índio recrutado por um bandeirante como guerreiro se pudesse destacar preando outros índios e sendo premiado por isso, ou louvado como extraordinário caçador, como guia e mateiro, de olhos vivos e de grande sabedoria para atravessar florestas e cerrados. Alguns grupos tribais, ainda que conscritos à economia colonial, lograram manter certa autonomia na qualidade de aliados dos brancos para suas guerras contra outros índios. O relevante nesse caso é que, em lugar de amadurecerem para a civilização, passando progressivamente da condição tribal à nacional, da aldeia à vila, como supuseram tantos historiadores, esses núcleos autônomos permaneceram irredutivelmente indígenas ou simplesmente se extinguiram pela morte de seus integrantes. Onde quer que se tenha dados concretos, se pode observar que a coexistência da aldeia indígena com o núcleo colonizador segue-se o crescimento deste e a extinção daquela, cuja população vai diminuindo ano após ano até desaparecer. Nos raros casos em que logram sobreviver uns tantos indígenas, todos eles mantêm sua identificação étnica. Pesquisas etnológicas empreendidas por mim mesmo revelaram o alto grau de resistência destas etnias tribais, que continuam congregando as lealdades dos seus membros e definindo-se como indígenas, mesmo quando submetidas durante décadas às pressões aculturadoras e assimiladoras. Ribeiro, 1970. Contra esta resistência ética, nada puderam ontem nem hoje todos os que contra ela se lançaram. Tão inúteis foram as ameaças de chacinamento como as pressões integradoras exercidas com tal intolerância pelos missionários e, também, os métodos ditos persuasórios dos órgãos oficiais de assistência. Índios e brasileiros se opõem como alternos étnicos em um conflito irredutível, que jamais dá lugar a uma fusão. Onde quer que um grupo tribal tenha a oportunidade de conservar a continuidade da própria tradição pelo convívio de pais e filhos, preserva-se a identificação étnica, qualquer que seja o grau de pressão assimiladora que experimente. Através desse convívio aculturativo, porém, os índios se tornam cada vez menos índios no plano cultural, acabando por ser quase idênticos aos brasileiros de sua região na língua que falam, nos modos de trabalhar, de divertir-se e até nas tradições que cultuam. Não obstante, permanecem identificando-se com sua etnia tribal e sendo assim identificados pelos representantes da sociedade nacional com quem mantém contato. O passo que se dá nesse processo não é, pois, como se supôs, o trânsito da condição de índios à de brasileiro, mas da situação de índios específicos, investidos de seus atributos e vivendo segundo os seus costumes. A condição de índios genéricos, cada vez mais aculturados, mas sempre índios em sua identificação étnica. Os afro-brasileiros. Os negros do Brasil, trazidos principalmente da costa ocidental africana. Arthur Ramos, prosseguindo os estudos de Nina Rodrigues, distingue, quanto aos tipos culturais, três grandes grupos:
O primeiro, das culturas sudanesas, é representado principalmente pelos grupos Iorubá, chamados Nagô, pelos Dahomey, designados geralmente como GG, e pelos Fantil Ashanti, conhecidos como Mircas, além de muitos representantes de grupos menores da Gâmbia, Serra Leoa, Costa da Malagueta e Costa do Marfim. O segundo grupo trouxe ao Brasil culturas africanas islamizadas, principalmente os Peu. Os Mandinga e os Hausa, do norte da Nigéria, identificados na Bahia como negros malé e no Rio de Janeiro como negros alufá. O terceiro grupo cultural africano era integrado por tribos bantu, do grupo Congo-angolês, provenientes da área hoje compreendida pela Angola e a Contra-Costa, que corresponde ao atual território de Moçambique. A contribuição cultural do negro foi pouco relevante na formação daquela protocélula original da cultura brasileira. Aliciado para incrementar a produção açucareira, comporia o contingente fundamental da mão de obra. Apesar do seu papel como agente cultural ter sido mais passivo que ativo, o negro teve uma importância crucial, tanto por sua presença como a massa trabalhadora que produziu quase tudo o que aqui se fez, como por sua introdução sorrateira, mas tenaz e continuada, que remarcou o amálgama racial e cultural brasileiro com suas cores mais fortes. Tal como ocorreu aos brancos, vindos mais tarde a integrar-se na etnia brasileira, os negros, encontrando já constituída aquela protocélula luso-tupi, tiveram de nela aprender a viver, plantando e cozinhando os alimentos da terra, chamando as coisas e os espíritos pelos nomes tupis incorporados ao português, fumando longos cigarros de tabaco e bebendo cauim. Os negros do Brasil, trazidos principalmente da costa ocidental da África, foram capturados meio ao acaso nas centenas de povos tribais que falavam dialetos e línguas não inteligíveis uns aos outros. A África era, então, como ainda hoje o é, uma imensa babel de línguas. Embora mais homogêneos no plano da cultura, os africanos variavam também largamente nessa esfera. Tudo isso fazia com que a uniformidade racial não correspondesse a uma unidade linguístico-cultural, que ensejasse uma unificação quando os negros se encontraram submetidos todos à escravidão. A própria religião, que hoje, após ser trabalhada por gerações e gerações, constituiu-se uma expressão da consciência negra, em lugar de unificá-los, então os desunia. Foi até utilizada como fator de discórdia, segundo confessa o Conde dos Arcos. A diversidade linguística e cultural dos contingentes negros introduzidos no Brasil, somada a essas hostilidades recíprocas que eles traziam da África e a política de evitar a concentração de escravos oriundos de uma mesma etnia nas mesmas propriedades e até nos mesmos navios negreiros, impediu a formação de núcleos solidários que retivessem o patrimônio cultural africano. Encontrando-se dispersos na Terra Nova, ao lado de outros escravos, seus iguais na cor e na condição servil, mas diferentes na língua, na identificação tribal e frequentemente hostis pelos referidos conflitos de origem, os negros foram compelidos a incorporar-se passivamente no universo cultural da nova sociedade. Dão, apesar de circunstâncias tão adversas, um passo adiante dos outros povoadores ao aprender o português com que os capatazes lhes gritavam e que, mais tarde, utilizariam para comunicar-se entre si. Acabaram conseguindo aportuguesar o Brasil, além de influenciar de múltiplas maneiras as áreas culturais onde mais se concentraram, que foram o Nordeste açucareiro e as zonas de mineração do centro do país.
Hoje, aquelas populações guardam uma flagrante feição africana na cor da pele, nos grossos lábios e nos narigões fornidos, bem como em cadências e ritmos, e nos sentimentos especiais de cor e de gosto. Nos dois casos, o engenho e a mina, os negros escravos se viram incorporados compulsoriamente a comunidades atípicas, porque não estavam destinados a atender às necessidades de sua população, mas sim aos desígnios venais do Senhor. Nelas, à medida que eram desgastados para produzir o que não consumiam, iam sendo radicalmente deculturados pela erradicação de sua cultura africana. Simultaneamente, vão se aculturando nos modos brasileiros de ser e de fazer, tal como eles eram representados no universo cultural simplificado dos engenhos e das minas. Tem acesso, desse modo, a um corpo de elementos adaptativos, associativos e ideológicos, oriundo daquela protocélula étnica tupi que se consentiu sobreviver nas empresas para o exercício de funções extraprodutivas. Só através de um esforço ingente e continuado, o negro escravo iria reconstituindo suas virtualidades de ser cultural pelo convívio de africanos de diversas procedências com a gente da terra, previamente incorporada à protoetnia brasileira, que o iniciaria num corpo de novas compreensões mais amplo e mais satisfatório. O negro transita, assim, da condição de boçal, preso ainda à cultura autóctone e só capaz de estabelecer uma comunicação primária com os demais integrantes do novo contorno social, a condição de ladino, jamais integrado na nova sociedade e na nova cultura. Esse negro boçal, que ainda não falava o português ou só falava um português muito trôpego, era, entretanto, perfeitamente capaz de desempenhar as tarefas mais pesadas e ordinárias na divisão de trabalho do engenho ou da mina. Concentrando-se em grandes massas nas áreas de atividade mercantil mais intensa, onde o índio escasseava cada vez mais, o negro exerceria um papel decisivo na formação da sociedade local. Seria, por excelência, o agente de europeização que difundiria a língua do colonizador e que ensinaria aos escravos recém-chegados as técnicas de trabalho, as normas e valores próprios da subcultura a que se via incorporado. Consegue, ainda assim, exercer influência, seja emprestando dengues ao falar lusitano, seja impregnando todo o seu contexto com o pouco que pôde preservar da herança cultural africana. Como esta não podia expressar-se nas formas de adaptação, por diferir consideravelmente no plano ecológico e tecnológico dos modos de prover e a substância na África, nem tampouco nos modos de associação, por estarem rigidamente prescritos pela estrutura da colônia como sociedade estratificada. Aqui se incorporava na condição de escravo, sobreviveria principalmente no plano ideológico, porque ele era mais recôndito e próprio. Quer dizer, nas crenças religiosas e nas práticas mágicas, aqui o negro se apegava ao esforço ingente por consolar-se do seu destino e para controlar as ameaças do mundo azaroso em que submergira. Junto com esses valores espirituais, os negros retêm, no mais recôndito de si, tanto reminiscências rítmicas e musicais, como saberes e gostos culinários. Essa parca herança africana, meio cultural e meio racial, associada às crenças indígenas, emprestaria, entretanto, à cultura brasileira, no plano ideológico, uma singular fisionomia cultural. Nessa esfera é que se destaca, por exemplo, um catolicismo popular muito mais discrepante que qualquer das heresias cristãs tão perseguidas em Portugal.
Escritos nos guetos da escravidão é que os negros brasileiros participam e fazem o Brasil participar da civilização de seu tempo. Não nas formas que a chamada civilização ocidental assume nos núcleos cêntricos, mas com as deformações de uma cultura espúria, que servia a uma sociedade subalterna. Por mais que se forçasse um modelo ideal de europeidade, jamais se alcançou, nem mesmo se aproximou dele, porque, pela natureza das coisas, ele é inaplicável para feitorias ultramarinas destinadas a produzir gêneros exóticos de exportação e de valores pecuniários aqui auridos. Seu ser normal era aquela anomalia de uma comunidade cativa, que nem existia para si, nem se regia por uma lei interna do desenvolvimento de suas potencialidades, uma vez que só vivia para outros e era dirigida por vontades e motivações externas, que o queriam degradar moralmente e desgastar fisicamente para usar seus membros, homens como bestas de carga e as mulheres como fêmeas animais. As diferenças entre os dois modelos, não sendo degradações nem enfermidades, não podiam jamais ser reestruturadas ou curadas. De fato, era o Brasil que se construía a si mesmo como corresponde à sua base ecológica, o projeto colonial, a monocultura e o escravismo, do que resulta uma sociedade totalmente nova. A empresa escravista, fundada na apropriação de seres humanos através da violência mais crua e da coerção permanente, exercida através dos castigos mais atrozes, atua como uma mó desumanizadora e deculturadora de eficácia incomparável. Submetido a essa compreensão, qualquer povo é desapropriado de si, deixando de ser ele próprio. Primeiro, para ser ninguém, ao ver-se reduzido a uma condição de bem semovente, como um animal de carga. Depois, para ser outro, quando transfigurado etnicamente na linha consentida pelo Senhor, que é a mais compatível com a preservação dos seus interesses. O espantoso é que os índios, como os pretos, postos nesse engenho desculturativo, consigam permanecer humanos. Só o conseguem, porém, mediante um esforço inaudito de autorreconstrução no fluxo do seu processo de desfazimento. Não tem outra saída. Entretanto, uma vez que da condição de escravo, só se sai pela porta da morte ou da fuga. Portas estreitas, pelas quais, entretanto, muitos índios e muitos negros saíram, seja pela fuga voluntarista do suicídio, que era muito frequente, ou da fuga, mais frequente ainda, que era tão temerária porque quase sempre resultava mortal. Todo negro alentava no peito uma ilusão de fuga, era suficientemente audaz para, tendo uma oportunidade, fugir, sendo por isso supervigiado durante seus 7 a 10 anos de vida ativa no trabalho. Seu destino era morrer de estafa, que era sua morte natural. Uma vez desgastado, podia até ser alforriado por imprestável, para que o Senhor não tivesse que alimentar um negro inútil. Uma morte prematura numa tentativa de fuga era melhor, quem sabe, que a vida do escravo trazido de tão longe para cair no inferno da existência mais penosa. Sentindo que é violentado, sabendo que é explorado, ele resiste como lhe é possível. Deixam de trabalhar bem se não forem convenientemente espancados, diz um observador alemão. E, se desprezássemos a primeira iniquidade a que o sujeitou, isto é, sua introdução à submissão forçada, devíamos de considerar em grande parte os castigos que lhes impõem os seus senhores. Aí está a racionalidade do escravismo, tão oposta à condição humana que, uma vez instituído, só se mantém através de uma vigilância perpétua e da violência atroz da punição preventiva. Apresado aos 15 anos em sua terra, como se fosse uma caça apanhada numa armadilha,
Ele era arrastado pelo pombeiro, mercador africano de escravos, para a praia, onde seria resgatado em troca de tabaco, aguardente e bugigangas. Dali partiam em comboios, pescoço atado a pescoço com outros negros, numa corda puxada até o porto e o tumbeiro. Metido do navio, era deitado no meio de 100 outros para ocupar por meios e meio no exíguo espaço do seu tamanho, mal comendo, mal cagando ali mesmo, no meio da fedentina mais hedionda. Escapando vivo à travessia, caía no outro mercado, no lado de cá, onde era examinado como um cavalo magro, avaliado pelos dentes, pela grossura dos tornozelos e dos punhos, era arrematado. Outro comboio, agora de correntes, o levava à terra adentro, ao senhor das minas ou dos açúcares, para viver o destino que lhes havia prescrito a civilização. Trabalhar 18 horas por dia, todos os dias do ano. No domingo, podia cultivar uma rocinha, devorar faminto a parca e porca ração de bicho com que restaurava sua capacidade de trabalhar no dia seguinte, até a exaustão. Sem amor de ninguém, sem família, sem sexo que não fosse a masturbação, sem nenhuma identificação possível com ninguém, seu capataz podia ser um negro, seus companheiros de infortúnio, inimigos, maltrapilho e sujo, feio e fedido, perebento e enfermo, sem qualquer gozo, orgulho do corpo, vivia a sua rotina. Esta era sofrer todo o dia o castigo diário das chicotadas soltas, para trabalhar atento e tenso. Semanalmente vinha um castigo preventivo, pedagógico, para não pensar em fuga. E, quando chamava a atenção, recaía sobre ele um castigo exemplar, na forma de mutilações de dedos, do furo de seios, de queimaduras com tição, de ter todos os dentes quebrados criteriosamente ou dos açoites no pelourinho, sob 300 chicotadas de uma vez para matar, ou 50 chicotadas diárias para sobreviver. Se fugia e era apanhado, podia ser marcado com ferro em brasa, tendo um tendão cortado, viver peado com uma bola de ferro, ser queimado vivo em dias de agonia, na boca da fornalha ou, de uma vez só, jogado nela para arder como um graveto oleoso. Nenhum povo que passasse por isso como sua rotina de vida, através de séculos, sairia dela sem ficar marcado indelevelmente. Todos nós, brasileiros, somos carne da carne daqueles pretos e índios supliciados. Todos nós brasileiros somos, por igual, a mão possessa que os supliciou, a doçura mais terna e a crueldade mais atroz que se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos, e a gente insensível e brutal que também somos. Descendentes de escravos e de senhores de escravos, seremos sempre servos da malignidade destilada e instalada em nós, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida para doer mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças convertidas em pasto de nossa fúria. A mais terrível de nossas heranças é esta de levar sempre conosco a cicatriz de torturar impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista. Ela é que encandece, ainda hoje, em tanta autoridade brasileira predisposta a torturar, se viciar e machucar os pobres que lhes caem às mãos. Ela, porém, provocando crescente indignação, nos dará forças, amanhã, para conter os possessos e criar aqui uma sociedade solidária. Os neo-brasileiros. Graças à autoidentificação própria e nova que iam assumindo e, também ao acesso a múltiplas inovações socioculturais e tecnológicas, as comunidades neo-brasileiras nascentes se capacitaram a dar 2 passos evolutivos. Primeiro,
o de abranger maior número de membros do que as aldeias indígenas, liberando parcelas crescentes deles nas tarefas de subsistência para o exercício das funções especializadas. Segundo, incorporar todos eles numa só identidade étnica, estruturada como um sistema socioeconômico integrado na economia mundial. Apesar de terem um alto grau de autossuficiência, dependiam de certos artigos importados, sobretudo de instrumentos de metal, sal, pólvora e outros mais, que não podiam produzir. Já não viviam, portanto, como indígenas encerrados sobre si mesmos e voltados fundamentalmente ao provimento da subsistência. Ao contrário, mantinham vínculos mercantis externos para prover-se dos referidos bens em troca do seu principal artigo de exportação, que fora, inicialmente, o pau de tinta, depois, o índio apresado como escravo e, afinal, a produção de alguma mercadoria de exportação. Produzir essa mercadoria passou a ser sua razão de viver. Por longo tempo, contudo, a população básica desses núcleos coloniais neo-brasileiros exibiria uma aparência muito mais indígena que negra e europeia, pelo modo como moravam, pelo que comiam, por sua visão do mundo e pelo idioma que falavam. Tal indianidade era, sem dúvida, mais aparente que real, porque o apelo às formas indígenas de adaptação à natureza, à sobrevivência das antigas tradições, o próprio uso da língua indígena, estavam postos agora a serviço de uma entidade nova, muito mais capaz de crescer e expandir-se, conforme assinalados, enquanto o aumento da população indígena só conduzia à partição das tribos em microetnias tendentes a diferenciar-se e independentizar-se e dispensar-se, as novas comunidades constituíam unidades operativas capazes de crescer conjugadamente na forma de uma macroetnia. O idioma tupi foi a língua materna de uso corrente desses neo-brasileiros até meados do século XVIII. De fato, o tupi, inicialmente, se expandiu mais que o português como a língua da civilização. Sobre a formação e a difusão da língua geral, ver Cortesão, 1958, e Holanda, 1945. Com efeito, a língua geral, o Nhengatu, que surge no século XVI do esforço de falar o tupi com boca de português, se difunde rapidamente como a fala principal, tanto dos núcleos neo-brasileiros como dos núcleos missionários. Cumpre, primeiro, a função de língua de comunicação dos europeus com os tupinambá de toda a costa brasileira, logo após o descobrimento. Depois, a de língua materna dos mamelucos da Bahia, Pernambuco, Maranhão e São Paulo. Mais tarde, se expande juntamente com a população como língua corrente tanto das reduções e vilas que os missionários e os colonos fundaram no Vale Amazônico, como dos núcleos gaúchos que se fixaram no extremo sul, frente aos povoadores espanhóis. É de notar que, sendo a língua geral uma variante muito pouco diferenciada do guarani falado naqueles séculos, tanto em território paraguaio, onde se converte em língua materna, como no que viria a ser a Argentina e Uruguai de hoje, estamos, como se vê, frente a uma enorme área linguística tupi-guarani, seguramente a mais ampla das áreas linguísticas americanas. Assim era já antes da chegada do europeu, uma vez que tribos do tronco tupi ocupavam quase todo o litoral atlântico do Brasil atual e subiam terra adentro pelo sistema fluvial do Prata, ocupando vastas regiões do Vale do Amazonas. Esta área linguística corresponde, grosso modo, aos territórios atuais do Brasil, do Paraguai e do Uruguai. Essa é a que os neo-brasileiros fizeram sua, falando tupi para se comunicar com as tribos que ali viviam e a que eles sucederiam ecologicamente no mesmo espaço. A substituição da língua geral pela portuguesa como língua materna dos brasileiros
só se completaria no curso do século XVIII, mas desde antes vinha se efetuando de maneira mais rápida e radical, onde a economia era mais dinâmica e, em consequência, era maior a concentração de escravos negros e de povoadores portugueses, e, mais lentamente, nas áreas economicamente marginais, como a Amazônia e o Extremo Sul. No Rio Negro, até o século XX, se falava a língua geral, apesar de que os tupis jamais tivessem chegado ao norte do Amazonas. Introduzido como língua civilizadora pelos jesuítas, o Nhengatu permaneceu, depois da expulsão deles, como a fala comum da população brasileira local e substitui como língua predominantemente até 1940. Censo Nacional de 1940. No sul, a presença de uma vasta área guaranítica na Baía do Prata se comprova, de um lado, pela toponímia predominantemente guarani das zonas de antiga ocupação do Uruguai e da Argentina e, de outro lado, pela presença atual do guarani como a língua vernácula do Paraguai. O mesmo processo de sucessão ocorre com a tecnologia produtiva. Inicialmente quase só indígena, ela vai sendo substituída com o passar dos séculos por técnicas europeias, tanto mais rapidamente quanto mais completamente se integra cada zona na economia mercantil e se moderniza. Ainda assim, ao longo dos séculos, a tecnologia do Brasil rústico foi e continua sendo basicamente indígena no que diz respeito à subsistência. Baseada no cultivo e no preparo de mandioca, do milho, da abóbora e das batatas e de muitas outras plantas, bem como as técnicas indígenas de caça e de pesca. Essa base tecnológica indígena, desde o primeiro momento, vem sendo enriquecida por contribuições europeias que, pouco a pouco, aumentaram a sua produtividade. Tal era o caso dos instrumentos de ferro, machados, facas, facões, foices, enxadas, anzóis, das armas de fogo para a caça e para a guerra, de aparelhos mecânicos como a prensa, que às vezes substituiu o tipiti indígena trançado de palha, do monjolo, grande morteiro de água com que se pila o milho, das moendas de espremer cana, da roda hidráulica, do carro de boi, da roda do olheiro, do tear composto, do descaroçador de algodão e, ainda, dos tachos e panelas de metal, que substituíam o torrador de cerâmica para o tratamento da farinha de mandioca e, por fim, dos animais domésticos, galinhas, porcos, bois, cavalos, utilizados para alimentação, caça, transporte e tração. As casas dos novos núcleos se reduzem enormemente de dimensão em relação às malocas indígenas porque, em lugar de acolherem famílias extensas, abrigando centenas de pessoas, agora acolhem famílias menores ou a escravaria. Melhora, porém, a técnica de edificação com o emprego da taipa e do adobe cru na construção das casas mais humildes, e de tijolos, pedras, cal e telhas para senhorias. Simultaneamente, as residências da gente mais rica se engalaram com um mobiliário mais elaborado, deslocando as redes de dormir para dar lugar a catres, as cestas trançadas substituídas por astras de couro ou arcas de madeira. Aqui, mais tarde, se somariam mesas, bancos, armários e oratórios. A tudo isso se acrescentam logo as técnicas de preparo e de uso do sal e do sabão, da aguardente, das lâmpadas de azeite, dos couros curtidos, de novos remédios, de sandálias e de chapéus. Os principais elementos aglutinadores dos novos núcleos são um comando administrativo e político, representado localmente pelas autoridades seculares e eclesiásticas, e uma gerência socioeconômica a cargo do empresariado de produtores e comerciantes. A unidade de comando dessa estrutura do poder permitiu às comunidades nascentes crescerem e se diferenciarem cada vez mais, num componente rural e outro urbano.
O primeiro assentado principalmente nas fazendas, sob o mando de seus proprietários, mas trabalhadas por escravos negros ocupados na produção mercantil e por gente nascida na terra. Estes últimos devotados a funções administrativas e de defesa à produção de alimentos. O segundo era constituído pela parcela urbanizada da população, regida por capitães e prelados e ativado por trabalhadores braçais, artesãos, comerciantes, funcionários e sacerdotes. Sua função era administrar o empreendimento colonial, conformá-lo como possessão portuguesa, plasmá-lo dentro dos cânones da cultura lusitana e totalmente fiel à Igreja Católica Apostólica e Romana. No conjunto dessa população colonial, destaca-se prontamente uma camada superior, desligada das tarefas produtivas, formada por 3 setores letrados, participantes de certos conteúdos eruditos da cultura lusitana. Tais eram uma burocracia colonial comandada por Lisboa, que exercia as funções do governo civil e militar, outra religiosa que cumpria o papel de aparato de indoutrinação e catequese dos índios e de controle ideológico da população, sob a regência de Roma, e, finalmente, uma terceira, que viabilizava a economia da exportação, representada por agentes de casas financeiras e de armadores, atenta aos interesses e às ordens dos portos europeus importadores de artigos tropicais. Esses 3 setores, mais seus corpos de pessoal auxiliar instalados nos portos, constituíram o comando da estrutura global, compunham um componente urbano de montante tão poderável quanto o das sociedades europeias da época, formadas elas também por populações majoritariamente rurais. Era, de fato, uma subestrutura de rede metropolitana europeia menos independente que seus demais componentes, porque estava intermediada por Lisboa. Os brasileiros. O processo de formação dos povos americanos tem especificidades que desafiam a explicação. Porque alguns deles, até mais pobres na etapa colonial, progrediram aceleradamente, integrando-se de forma dinâmica e eficaz na Revolução Industrial, enquanto outros se atrasaram e ainda se esforçam por modernizar-se? Evidentemente, os povos transplantados, cuja identidade étnica já veio perfeitamente definida da Europa, encontram em sua própria configuração facilidades de incorporar-se a uma nova civilização surgida no seio de suas matrizes. Outro é o caso de povos que estavam se fazendo como uma configuração totalmente diferente de suas matrizes, que enfrentava a tarefa de difundir os povos que reuniu, tão diversos uns dos outros. É tarefa sua, inclusive, definir sua identidade étnica, a qual não pode ser a de meros europeus de ultramar. Outra arguição posta pela história é sobre a causa da uniformidade linguística dos povos americanos. Tanto no norte como no sul, as línguas que se falam em imensos territórios por milhões de pessoas são as mesmas, o inglês, o espanhol, o português, que nem apresentam dialetos. Como nada disso ocorreu em nenhum outro lugar da Terra, cumpre indagar como se deu aqui. O nome Brasil, geralmente identificado com pau de tinta, é, na verdade, muito mais antigo. Velhas cartas e lendas do mar-oceano traziam registros de uma ilha Brasil, referida provavelmente por pescadores ibéricos que andavam à cata de bacalhau. Mas ele foi quase imediatamente referido à Nova Terra, ainda que o governo português quisesse lhe dar nomes pios que não pegaram. Os mapas mais antigos da costa já a registram como brasileira e os filhos da terra foram também, desde logo, chamados brasileiros. Entretanto, o uso do nome.
Como gentílico, que no povo atribui a si mesmo, só surgiria muito depois. O gentílico se implanta quando se torna necessário denominar diferencialmente os primeiros núcleos neobrasileiros, formados sobretudo de brasilíndios e afro-brasileiros. Quando começou a plasmar-se a configuração histórico-cultural nova, que envolveu seus componentes em um mundo não apenas diferente, mas oposto ao do índio, ao do português e ao do negro. A consciência plena desta oposição só seria alcançada muito mais tarde, mas a percepção dos antagonismos e diferenças se dá desde as primeiras décadas. Revela-se na prevenção do nativo com relação ao metropolitano e, como contrapartida, no desprezo deste pela gente da terra. Evidencia-se na perplexidade do missionário que, em vez de famílias compostas de acordo com um padrão europeu, depara no Brasil com verdadeiros criatórios de mestiços gerados pelo pai branco em suas múltiplas mulheres índias. Denota-se na inquietação do funcionário real que, 2 séculos após a descoberta do Brasil, se pergunta se um dia chegará aquela multidão mestiça, se entendendo em tupi-guarani, a falar português. É bem provável que o brasileiro comece a surgir e a reconhecer-se a si próprio mais pela percepção de estranheza que provocava no lusitano, do que por sua identificação como membro das comunidades socioculturais novas. Porventura também, porque desejoso de remarcar sua diferença e superioridade frente aos indígenas. Naquela busca de sua própria identidade, talvez até se desgostasse da ideia de não ser europeu, por considerar, ele também, como subalterno, tudo o que era nativo ou negro. Mesmo o filho de pais brancos, nascido no Brasil, mazombo, ocupando em sua própria sociedade uma posição inferior, com respeito aos que vinham da metrópole, se vexava muito da sua condição de filho da terra, recusando o tratamento de nativo e discriminando o brasilíndio memeluco ao considerá-lo como índio. O primeiro brasileiro consciente de si foi, talvez, um mameluco, esse brasilíndio mestiço na carne e no espírito, que não podendo identificar-se com os que foram seus ancestrais americanos, que ele desprezava, nem com os europeus, que o desprezavam. E sendo objeto de mofa dos reinóis e dos luso-nativos, via-se condenado à pretensão de ser o que não era, nem existia, o brasileiro. Através dessas oposições e de um persistente esforço de elaboração de sua própria imagem e consciência como correspondentes a uma entidade étnico-cultural nova, é que surge pouco a pouco e ganha corpo a brasilianidade. É bem possível que ela só se tenha fixado quando a sociedade local se enriqueceu com contribuições maciças de descendentes dos contingentes africanos, já totalmente desafricanizados pela aculturativa da escravidão. Esses mulatos ou eram brasileiros ou não eram nada, já que a identificação com o índio, com o africano ou com o brasilíndio era impossível. Além de ajudar a propagar o português como língua corrente, esses mulatos, somados aos mamelucos, formaram logo a maioria da população que passaria, mesmo contra sua vontade, a ser vista e tida como agente brasileira. Ainda que a especialização produtiva ecológico-regional, açúcar, gado, ouro, borracha, etc., conduzisse a diferenciações locais remarcadas, aquela comunidade básica originalmente luso-tupi se mantém, sempre dando uma linha de continuidade que tanto destaca sua especificidade étnica como opõe as matrizes das quais surgiu e que matou ao constituir-se. Aquela protocélula cultural, plasmada nas primeiras décadas, quando o elemento africano ainda estava ausente ou era raro, operou, daí em diante, como o denominador comum do modo de vida popular dos futuros brasileiros de todas as regiões.
Seu patrimônio básico estava constituído pelas técnicas milenares de adaptação dos povos tupi à floresta tropical, que se entregaram na herança cultural do mameluco. De fato, os novos núcleos puderam brotar e crescer em condições tão inviáveis e em meio tão diverso do europeu, porque aprenderam com o índio a identificar, a denominar e a classificar e usar toda a natureza tropical, distinguindo as plantas úteis das venenosas, bem como as apropriadas à alimentação e as que serviam a outros fins. Aprenderam igualmente com eles técnicas eficazmente ajustadas às condições locais e às diferentes estações do ano, relativas ao cultivo e preparação de variados produtos de suas lavouras, a caça na mata e a pesca no mar, nas lagoas e nos rios. Com os índios aprenderam ainda a fabricar utensílios de cerâmica, a trançar esteiras e cestos para compor a tralha doméstica e de serviço, a tecer redes de dormir e tipóias para carregar crianças. Foi com os índios também que aprenderam a construir as casas mais simples, ajustadas ao clima, como os mocambos, com os materiais da terra, nas quais viveria gente comum, a fabricar canoas com casca de árvore ou cavadas a fogo em um só tronco. Sobre essa base é que se acumulariam, depois, as heranças tecnológicas europeias que, modernizando a sociedade brasileira nascente, permitiriam melhor integrá-la com os povos de seu tempo. Enfim, a atuar produtivamente sobre uma natureza diversa da europeia e da africana em condições climáticas também distintas, preenchendo os requisitos necessários à sobrevivência nos trópicos. Essa herança técnico-cultural em que se assentava a adaptação ecológica dos brasileiros era essencialmente a mesma de todas as tribos agrícolas da floresta tropical. Tinha, porém, muitas peculiaridades que a faziam reconhecível como de origem tupi. Para tanto aqui se somam a língua falada pelos neo-brasileiros, o nhengatu, que era uma variante do tronco tupi, a fórmula ecológica específica de sobrevivência nos trópicos com base na agricultura deles, que era também tupi, e a própria constituição genética dos núcleos mamelucos gerados por pais europeus, principalmente nas Índias da costa, que eram predominantemente tupi. Para tudo, somado, dar aos brasileiros originais uma flagrante fisionomia tupi. Com efeito, enquanto neotupis, é que os núcleos mamelucos brasileiros opunham-se às outras matrizes indígenas, tratando-as genericamente como tapuias, desprezando-as etnocentricamente como gente inferior, porque não falavam a mesma língua, não comiam farinha de mandioca, nem se comportavam como era cabível a verdadeiros homens. Mesmo a etnologia brasileira, só no presente século, tornou-se capaz de distinguir a multiplicidade de povos confundidas sobre aquela designação genérica e de apreciar suas verdadeiras características culturais. Pesquisas de Kurt Nimuendaju demonstraram o caráter especializado e relativamente avançado das culturas G. Nesse sentido, o Brasil é a realização derradeira e penosa dessas gentes tupis chegadas à costa atlântica 1 ou 2 séculos antes dos portugueses, e que, desfeitas e transfiguradas, vieram dar no que somos, uns latinos tardios de além-mar, amorenados na fusão com brancos e com pretos, deculturados das tradições de suas matrizes ancestrais, mas carregando sobrevivências delas que ajudam a nos contrastar tanto com os lusitanos. Como se vê, estava constituída já uma fórmula extraordinariamente feliz de adaptação do homem ao trópico como uma civilização vinculada ao mundo português, mas profundamente diferenciada dele. Sobre essa massa de neobrasileiros feitos pela transfiguração de suas matrizes é que pesaria a tarefa de fazer Brasil.
A assunção de sua própria identidade pelos brasileiros, como de resto por qualquer outro povo, é um processo diversificado, longo e dramático. Nenhum índio criado na aldeia, creio eu, jamais virou um brasileiro. Tão irredutível é a identificação étnica. Já o filho da Índia, gerado por um estranho, branco ou preto, se perguntaria quem era, se já não era índio, nem tampouco branco ou preto. Seria ele o proto-brasileiro construído como um negativo feito de sua ausência de etnicidade, buscando uma identidade grupal reconhecível para deixar de ser ninguém? Ele se viu forçado a gerar sua própria identificação. O negro escravo, enculturado numa comunidade africana, permanece ele mesmo na sua identidade original até a morte. Posto no Brasil, esteve sempre em busca de algum irmão da comunidade longínqua com quem confraternizar. Não um companheiro, escravo ou escrava como ele próprio, mas alguém vindo de sua gente africana, diferente de todos os que via aqui, ainda que eles fossem negros escravos, sobrevivendo a todas as provações no trânsito de negro boçal a negro ladino. Ao aprender a língua nova, os novos ofícios e novos hábitos, aquele negro se refazia profundamente. Não chegava, porém, a ser alguém, porque não reduzia jamais seu próprio ser à simples qualidade comum de negro na raça e de escravizado. Seu filho, crioulo, nascido na terra nova, racialmente puro ou mestiçado, este sim, sabendo-se não africano como os negros boçais que via chegando, nem branco nem índio, e seus mestiços, se sentia desafiado a sair da ninguém-dade, construindo sua identidade. Seria, assim, ele também um proto-brasileiro por carência. O brasilíndio, como o afro-brasileiro, existiam numa terra de ninguém, etnicamente falando, e é a partir dessa carência essencial para livrar-se da ninguém-dade de não índios, não europeus e não negros, que eles se veem forçados a criar a sua própria identidade étnica, a brasileira. O português, por mais que se identificasse com a gostava de se ter como parte da gente metropolitana. Era um reinol e esta era sua única superioridade inegável. Seu filho também certamente preferiria ser português. Terá sido assim até que aqueles mamelucos e índios e aqueles negros mestiçados ganhassem entidade como identificação coletiva para que o Mazombo deixasse de permanecer lusitano. Temos aqui duas instâncias, a do ser formado dentro de uma etnia, sempre irredutível por sua própria natureza, que amarga o destino do exilado, do desterrado, forçado a sobreviver no que sabia ser uma comunidade de estranhos, estrangeiro, ele e ela, sozinho ele mesmo. A outra, do ser igualmente desgarrado, como cria da terra, que não cabia, porém, nas entidades étnicas aqui constituídas. Repelido por elas como um estranho, vivendo à procura de sua identidade. O que se abre para ele é o espaço da ambiguidade. Sabendo-se outro, tem dentro de sua consciência de se fazer de novo, acercando-se dos seus similares outros, compor com eles um nós coletivo viável. Muito esforço custaria definir essa entidade nova como humana, se possível melhor que todas as outras. Só por esse tortuoso caminho deixariam de ser pessoas isoladas como ninguém aos olhos de todos. Trata-se, em essência, de construir uma representação coparticipada como uma nova entidade étnica, com suficiente consistência cultural e social para torná-la viável para seus membros e reconhecível por estranhos, pela singularidade dialetal de sua fala e por outras singularidades. Precisava, por igual, ser também suficientemente coesa no plano emocional para suportar a animosidade inevitável de todos os mais dela excluídos,
e para integrar seus membros numa entidade unitária, apesar da diversidade interna dos seus membros ser frequentemente maior que suas diferenças com respeito a outras etnias. Quando é que, no Brasil, se pode falar de uma etnia nova, operativa? Quando é que surgem brasileiros conscientes de si, se não orgulhosos de seu próprio ser, ao menos resignados com ele? Isso se dá quando milhões de pessoas passam a se ver não como oriundas dos índios de certa tribo, nem africanos tribais ou genéricos, porque daquilo haviam saído, e muito menos como portugueses metropolitanos ou crioulos, e a se sentir soltas e desafiadas a construir-se, a partir das rejeições que sofriam, com nova identidade étnico-nacional e de brasileiros. O fato, porém, é que uma representação coletiva dessa identificação tem de existir fora dos indivíduos, para que eles com ela se identifiquem e a assumam tão plausivelmente que os mais os aceitem numa mesma qualidade coparticipada. Numa primeira instância, essa função é o reconhecimento de peculiaridades próprias que tanto diferencia e o opõe aos que a não possuem, como a assemelha e associa aos que portam igual peculiaridade. Quando se diz nossos negros, a referência é à cor da pele. Quando se fala de mestiços, aponta-se secundariamente para isso. Mas o relevante é que uns e outros são brasileiros, qualidade geral que transcende suas peculiaridades. O surgimento de uma etnia brasileira, inclusive, que possa envolver e acolher a gente variada que aqui se juntou, passa tanto pela anulação das identificações étnicas de índios, africanos e europeus, como pela indiferenciação entre as várias formas de mestiçagem, como os mulatos, negros com brancos, caboclos, brancos com índios, ou curibocas, negros com índios. Só por esse caminho, todos eles chegam a ser uma gente só, que se reconhece como igual em alguma coisa tão substancial que anula suas diferenças e os opõe a todas as outras gentes. Dentro do novo agrupamento, cada membro, como pessoa, permanece inconfundível, mas passa a incluir sua pertença a certa identidade coletiva. O ser e a consciência. Lamentavelmente, o processo de construção da etnia não deixa marcas reconhecíveis, senão nos registros de um grupo tão exótico e ambíguo como os letrados. Esses, por duas razões, além de poucos e raros, são fanaticamente identificados, seja com a etnia do colonizador português, seja com sua variante luso-jesuítica. Preciosos nesse sentido são os comentários já referidos de Nóbrega e Anchieta sobre João Ramalho. Mais expressivos ainda são os textos de Gregório de Matos, um dos principais intelectuais brasileiros que se pôs na Bahia a zombar gostosamente de toda a gente daquela cidade nova e exótica, ainda em ser. Sobre a nobreza da Bahia, ele nos diz: a cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar a cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha, e podem governar o mundo inteiro. Matos Guerra, 1990. Sobre os mestiços. Que é fidalgo nos ossos, cremos nós, que nisto consistia o mor brasão, daqueles que comiam seus avós. Matos Guerra, 1990. Mostrando uma Bahia já cheia de negros e mulatos, Gregório deixa um registro precioso de como eles eram vistos pelos brancos. Não sei para que é nascer neste Brasil empestado um homem branco e honrado, sem outra raça, terra tão grosseira e crassa que a ninguém se tem respeito, salvo quem mostra algum jeito de ser mulato. Matos Guerra, 1990. O mundo multirracial da Bahia surge inteiro nessas estrofes de Gregório. Xinga-te o negro, o branco te pragueja, e a ti nada te aleija, e por teu sem sabor e pouca graça, és fábula do lar, riso da praça. Ah, que a bala, que o braço te levara,
Venha segunda vez levar-te a cara. Matos Guerra, 1946. Devemos também a ele uma referência expressa aos mamelucos ao retratar o governador da Bahia. Pariu a seu tempo um cuco, um monstro, digo, inhumano, que no bico era tocano e no sangue mamaluco. Lhe veio, sem ser rogado, um troço de fidalguia, pedestre cavalaria, toda de bico furado, antes de se pôr em pé e antes de estar de vez. Não falava português, mas dizia o seu cobé. Pagamos, que é homem branco, racional como um calhau, mamaluco em quarto grão e maligno desde o tronco. Matos Guerra, 1946. Sobre os fidalgos da Bahia, Gregório de Matos se rola de rir, mas também sofre porque os versos transcritos a seguir lhe custaram a deportação para Angola. Um calção de pindoba a meia zorra, camisa de urucu, matel de arara, em lugar de cotó, arco e tacoara, penacho de guarás em vez de gorra, furado o beiço sem temer que morra, o pai que lhe envarou com uma titara, sendo a mãe a que a pedra lhe aplicara, por reprimir-lhe o sangue que não corra, alarve sem razão, bruto sem fé, sem mais lei que a do gosto, e quando erra, de fauno se tornou em Abaeté. Não sei como acabou, nem em que guerra, só sei que desde Adão, de Massapé, uns fidalgos procedem desta terra. Matos Guerra, 1946. O melhor testemunho daqueles tempos se deve a Frei Vicente do Salvador, natural da Bahia. Foi o primeiro intelectual assumido como inteligência do povo nascente, capaz de olhar nosso mundo e os mundos dos outros com olhos nossos, solidário com nossa gente, sem dúvida sobre nossa identidade e até com a ponta de orgulho que corresponde a uma consciência crítica. A quase todos os escribas de depois, até hoje em dia, faltam essas qualidades de amor à terra, que faz de nós um povo descabeçado por falta de intelectualidade própria, nativista, que iluminaria a visão do nosso povo entre os povos diante do nosso destino. Doutor em Coimbra, frade franciscano Frei Vicente ajudou a construir o governo de Santo Antônio no Rio de Janeiro e chegou a vigário-geral de Salvador, numa carreira de grandes êxitos. Em 1627, deu por concluída a sua história do Brasil, dizendo: sou de 63 anos e já é tempo de tratar só de minha vida, e não das alheias. Vive 10 anos mais na esperança de ver sua obra publicada, o que só sucederia em 1888, numa primeira edição parcial de Capistrano de Abreu, de excelente qualidade. Nisso Portugal jamais falhou, calava todas as vozes que falassem do Brasil, principalmente as louvadeiras. O Frei devia ser homem de boa comicidade, pelo menos escrevia com muito bom humor. Conta que seu pai foi salvo de um naufrágio quando vinha para o Brasil, fugindo da madrasta do governador Mendes Sá, matador e fustigador de índios, revela que morreu gozoso de suas vitórias. De Duarte Coelho, fundador de Pernambuco, único donatário eficiente, conta que, voltando à metrópole, lá morreu, desgostoso por haver el rei recebido com remoques e pouca graça. Acresce ainda a crônica colonial a notícia de que o poderoso Tomé de Souza, que esperou anos, impaciente, a licença para voltar ao reino, ao recebê-la teria dito: verdade é que eu desejava muito e me crescia a água na boca quando cuidava em ir para Portugal, mas não sei que é que agora me seca a boca de tal modo que quero cuspir e não posso. Salvador, 1982. Mas Frei Vicente também faz justiça, por exemplo. De Albuquerque, além de louvar a valentia sem paralelo, acresce que foi sempre muito limpo de mãos, coisa rara, louvável até hoje, entre nós.
Seu juízo sobre os colonos não é lisonjeiro. Para o Frei, os portugueses não sabem povoar nem aproveitar as terras que conquistaram. E são muito ingratos, porque os serviços no Brasil raramente se pagam. Em certos passos, nosso Frei chega a queixar-se. É o que faz, por exemplo, reclamando o descaso do rei por nós, tamanho que preferiu ser senhor da Guiné que do Brasil. Dos povoadores, ele nos diz ainda que, por mais arraigados que na terra estejam e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. E, se as fazendas e bens que possuem souberem falar, também lhe houveram de ensinar a dizer como aos papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal. Porque tudo querem para lá, uns e outros usam da terra, não como senhores, mas como usufrutuários, só para desfrutarem e a deixarem destruída. Salvador, 1982. Sua história é uma grande parte uma crônica testemunhal, além de viver meio século com olhos de ver tudo o que sucedia. A seu redor, ouviu numerosos velhos que podiam contar de experiência própria o que sucedeu em eras anteriores. Gaba nossos rios, suas matas de cedros, vinháticos e outros paus, tantíssimos que dão cipós de atar cercas e casas, estopas de calafetar, cãibros de entalhar e imensos madeiros escavados pelos índios para fazer canoas de 10 palmos de boca que comportavam 20 remeiros de cada lado. Ainda que sucinto, nosso Frei se derrama também na apresentação das resinas milagrosas, dos bálsamos medicinais, dos óleos cheirosos, encanta-se com o fruto de árvores possantes, como a maçaranduba, mais ainda com o genipapo, cujo suco, tão aguado, tingia os índios de negro por semanas. Agrada-se imensamente dos cajus e dos ananases. Os feijões são incomparavelmente melhores que os do reino, até da sensitiva da notícia, com sua capacidade de encolher-se ao menor toque. No capítulo dos mantimentos, graba principalmente a mandioca e o aipim. Falando dos bichos, nos apresenta os porcos do mato, capivaras, antas, tamanduás comedores de formigas, onças capazes de derrubar e comer touros, raposas, as variedades de macacos e fala até de cobras. Relata inclusive o mau hálito de uma delas. É o caso de uma dona de Pernambuco que, estando parida, lhe viera algumas noites uma cobra mamar em os peitos, o que fazia com tanta brandura que ela cuidava ser a criança e, depois que conheceu o engano, o disse ao marido, o qual a espreitou na noite seguinte e a matou. Salvador, 1982. Saiu daí para os bichos de pé, piolhos e percevejos. Às vezes exagera quando fala, por exemplo, de homens marinhos que foram vistos sair d'água atrás de índios para comer seus olhos e narizes. Fala copiosamente dos peixes, mexilhões, caranguejos e, sobretudo, dos goiamuns azuis, que as primeiras chuvas saem de suas tocas e vão metendo-se nas casas. Sua descrição dos índios é sumária, mas chega a notar que nem tem rei que lhe dê e a quem obedeçam, senão é um capitão, mas para a guerra que pera paz. Salvador, 1982. Comenta também a saudação lacrimosa com que os índios tupi recebiam visitantes queridos, inclusive os portugueses que falavam sua língua. Os recebiam chorando muito e lamentando a pouca ventura que seus avós e os mais antepassados tiveram, que não alcançaram gente tão valerosa como são os portugueses, que são senhores de todas as coisas boas que trazem à terra, de que eles dantes careciam e agora as têm com tanta abundância. Como são machados, foices, anzóis, facas, tesouras, espelhos, pentes e roupas, porque antigamente roçavam os matos com cunhas de pedra e gastavam muitos dias em cortar uma árvore, pescavam com os espinhos, faziam o cabelo e as unhas com pedras agudas
e quando se queriam enfeitar faziam de um alguidar de água espelho, e que desta maneira viviam muito trabalhados, porém agora fazem suas lavouras e todas as mais coisas com muito descanso, pelo que os devem ter em muita estima. Salvador, 1982. Uma notícia importante é a de que o prisioneiro de guerra destinado a ser comido valia um machado ou uma foice de resgate com os portugueses. Como esses bens se tornaram rapidamente indispensáveis, é de se supor a enorme quantidade de índios que foram salvos, assim do moquém, para se perderem no cativeiro. Malicioso, o Frei se consente até em falar mal de Anchieta, relatando um episódio vexatório no justiçamento de um calvinista francês. Ele nos diz, vendo ser o algoz pouco destro em seu ofício e que se detinha em dar a morte ao réu e com isso angustiava e punha em perigo de renegar a verdade que já tinha confessada, repreendeu o algoz e o industriou para que fizesse com presteza o seu ofício, e acrescenta judicioso, casos como estes são mais per admirar que pera imitar. Salvador, 1982. Nosso Frei antecipou de séculos um sentimento de brasilidade que só iria amadurecer expressamente com os companheiros de Tiradentes, que falam de brasileiros como designação política do povo que eles queriam alçar. Também o movimento nativista do século passado, identificado como indianismo, foi uma assunção da qualidade de nativos não portugueses que se achavam muito melhores do que os lusitanos. Muito se fala de identidade em termos psicologísticos e filosóficos, que pouco acrescentam ao fato concreto e visível. É o surgimento do brasileiro, construído por si mesmo, já plenamente ciente de que era uma gente nova e única, se não hostil, pelo menos desconfiada de todas as outras.